Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Atos, no capítulo de número 6, do versículo 8 até o versículo de número 15, onde por alguns instantes nós estaremos meditando na santa e maravilhosa palavra de Deus. Atos, no livro de Atos, do capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, Estevão, o primeiro mártir. Todos acharam? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada de libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E citavam o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? A igreja pode tomar seu assento. Querida igreja do Senhor, prezados irmãos e irmãs em Cristo, eu observei uma coisa muito verdadeira quando a nossa irmã Nete aqui falou. Eu andei por um mundo, viajei e vi que o povo não fala a nossa língua, e isso me preocupa. Me preocupa porque a epidemia que nós estamos passamos uma parte, agora as autoridades falam que ela ainda será pior do que a primeira. Nos preocupa muito porque a fé de muitos tem esfriado, e muitos têm retrocedido, muitos têm voltado para os seus hábitos, seus costumes antigos, para as coisas mundanas, e têm esfriado na fé, não têm buscado a presença do Senhor mais como deveriam buscar, ou como é necessário buscar para ficar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu lendo esta parte sobre Estevão, porque a igreja também passou por uma tribulação, passou por perseguições no Novo Testamento, e eu glorifico a Deus porque esses homens foram corajosos, os apóstolos foram corajosos, eles pagaram com a vida. Eles pagaram com a sua própria vida, muitos deles, para que o evangelho continuasse sendo levado, pregado, anunciado, divulgado para o mundo.
e glorificamos a Deus porque o Evangelho chegou até nós. E assim como eles tiveram a responsabilidade e o amor pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também deveríamos abraçar esta causa e levar, anunciar, proclamar, divulgar, falar que Jesus ainda é o mesmo. Jesus cura, salva, liberta, batiza, transforma vidas. Mas as pessoas abandonaram, muitos retrocederam, e nós sabemos disso. Eu sou testemunho, o irmão, a irmã é testemunho que muitos voltaram para trás, deixando aquela palavra, deixando aquele primeiro amor que nós sentíamos, deixaram para trás, se acomodaram espiritualmente. E isso tem consequências graves. Por quê? Porque o inimigo aproveitou desta oportunidade, desta frieza espiritual que está acontecendo, para levar muitos para o cativeiro, para levar muitos para o inferno. E quando eu lia essa passagem de Estevão, mesmo com a igreja sendo perseguida, mesmo com a igreja sendo caluniada, a igreja sendo maltratada, perseguida, muitos foram mortos, eles continuaram falando do amor de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. E isso nos chama a atenção, que Estevão não se acomodou, Estevão não se encolheu, Estevão não teve medo nem da morte, e ele continuou falando, diz: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês precisam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, vocês precisam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas, senão vocês vão para o inferno. A coragem de Estevão permaneceu a mesma. E nós podemos ver hoje, hoje eu não vou na igreja porque a epidemia está aí, nós corremos o risco, e eu estou cansado, e está chovendo, e nós não estamos aí. No próximo domingo eu vou. Pessoas estão se acomodando espiritualmente, e Jesus está aí regressando para buscar uma igreja zelosa e de boas obras. Jesus está vindo para alcançar o seu povo. Mas eu pergunto, se a noiva de Cristo está preparada, que é a igreja, com tantos que retrocederam, com tantos que falharam, com tantos que já não estão mais se importando e só estão preocupados com uma bênção. Querem uma bênção, querem a vitória financeira, nada contra, porque quando nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Mas Estevão foi um exemplo para nós. E quantas vezes nós escolhemos texto, nós que pregamos, o pastor sabe disso, nós escolhemos textos que falam de bênção, de vitória, de prosperidade, e esquecemos de buscar aqueles textos que nos chamam a atenção de um verdadeiro exemplo de um servo de Deus
que não olhou para si mesmo, mas olhou para a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhou para a obra do reino dos céus e não se importou com o que iria acontecer, porque ele queria ver o Evangelho ser anunciado, proclamado, o Evangelho atingir pessoas através dos séculos. Imagina, meu irmão, minha irmã, se os apóstolos, os discípulos, os servos do Senhor, lá há 2000 anos atrás, tivesse cruzado os braços. Não, eu acho que eu vou parar, porque a igreja tem outros, não precisa de mim. Será que o Evangelho teria chegado a nós? Nós teríamos conhecido a Jesus Cristo do jeito que Ele é, com misericórdia, que deu a sua vida por mim e por você, para nós entrarmos no reino do céu? E se eles tivessem se acovardado, se eles tivessem cruzado os braços e retrocedido, aonde estaríamos nós? Aonde nós estaríamos sem o Evangelho? Estaríamos perdidos, mas eles foram corajosos. E nós precisamos parar e analisar. Se nós pararmos, daqui 10, 20 anos, se Jesus não voltar, o mundo vai calar a igreja. O mundo, as obras do mundo vão calar a igreja, e nós sabemos que as nações pagãs, como a China, eles estão queimando as Bíblias e estão tentando introduzir a sua mentalidade de que o ditador lá é um semideus e que ele vai resolver os problemas do mundo. E assim muitos estão deixando de servir ao Senhor, enganados por falsas promessas. Mas eu admiro a maneira com que Estevão perseverou. E alguns itens que nos levam à presença de Deus, em sermos perseverantes e vitoriosos da mesma maneira como tem sido Estevão, é olhando para ele o que aconteceu mesmo na perseguição, mesmo na luta, mesmo que fossem mortos os que estavam levando a palavra do Senhor, ele perseverou. Ele buscou se aperfeiçoar no conhecimento, na sabedoria. Ele buscou a presença do Senhor. E eu olho para a igreja nos dias de hoje, a igreja está acomodada. A igreja quer o alimento pronto. A igreja não quer mais orar como orava nos primeiros tempos. A igreja deixou de buscar a presença do Senhor como buscava em outros tempos. Deixou de fazer campanhas, deixou de falar do amor de Jesus Cristo e só fala em bênção e prosperidade. E o amor de Jesus Cristo está sendo esquecido. A salvação já não é mais pregada. O pecado já não existe mais. Pode tudo. E nós sabemos que as Sagradas Escrituras nos mostram que não é bem dessa maneira como o povo nos
tenta induzir para que nós venhamos a ter liberdade plena e total de fazer tudo. Não, porque nós vivemos num país democrático, mas não podemos deixar de servir a Deus, de fazer aquilo que Deus requer de nós. Quando nós andamos na presença do Senhor, Deus requer algumas coisas de nós, porque Ele quer nos abençoar. Alguns dias atrás eu estava orando, e eu perguntava ao Senhor: e os milagres, Senhor? Tu ainda verás. Mas, Senhor, eu vejo aquele homem ali e ele precisa de um milagre. O milagre já aconteceu na vida dele. Observa, meu servo, Deus falando comigo. Nós queremos para ontem. Nós queremos tudo no estralar de dedos. E nós não queremos buscar mais, nós queremos entregar esta responsabilidade. Não, isso aí é coisa que é responsabilidade do pastor, do pregador, do evangelista, do missionário, do diácono, da diaconisa, de orar pelos outros, interceder pelos outros. Não, mas estes sinais seguirão aqueles que crerem, e veio para todos nós a bênção veio para todos nós, e nós estamos deixando de receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Veja, Estevão, ele teria sucumbido se não fosse as condições espirituais das quais ele se encontrava naquele momento, quando ele foi preso, quando as autoridades prenderam ele. E não pensam, queridos irmãos e irmãs em Cristo, porque levantaram falsas calúnias contra o servo do Senhor, que hoje não são levantadas. Talvez muito mais do que naqueles tempos, porque o povo parece que aprendeu a mentir de uma maneira mais ética, com uma qualidade maior. Aprendeu a andar em falsidade, em hipocrisia. Abraça dizendo que ama, mas se eu pudesse te torcer o pescoço, e assim sucessivamente. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo. E como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? É dobrando o nosso joelho, buscando, clamando, suplicando, nos humilhando na presença de Deus, reconhecendo que nós não somos nada, não temos nada, não podemos fazer absolutamente nada de nós mesmos, e que nós temos que nos sujeitar ao plano de Deus. Deus quer a sua maneira, mas nós queremos da nossa. É preciso tirar o eu de dentro de nós, para que o Espírito Santo tenha liberdade para operar. E Estevão era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tinha liberdade para usá-lo aonde queria e como ele queria. E aí ele foi usado diante das autoridades. E as autoridades não podiam resistir ao poder com que falavam, não podiam resistir, não sabia de onde vinha tanto conhecimento, tanta sabedoria, porque Estevão era cheio do Espírito Santo, conforme Atos 6:3. Ele buscava a presença do Senhor,
independente da perseguição da igreja. Isto é um exemplo para os nossos dias. Independente da perseguição da igreja, aonde tentam sufocar a igreja, aonde tentam calar a igreja, aonde tentam com mentiras, com enganos, inventar coisas que é para a decadência da igreja, para que a igreja venha fechar suas portas, para que os crentes venham desistir. Por isso nós precisamos conhecimento, precisamos de sabedoria, de conhecimento, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de sabedoria, porque muitos deixaram de ler a Bíblia, de buscar a orientação através das Sagradas Escrituras. E de repente vem Satanás, que é conhecedor da palavra, vem nos tentar intimidar. Não, vocês não podem mais fazer isso. Um exemplo disso é o dízimo. Hoje nós temos sermões, pregações, ensinamentos de que o dízimo era do Antigo Testamento e que o dízimo não é do Novo Testamento. Mas examine as Escrituras, são elas que contêm. Que se a igreja não tiver o dízimo, não tiver as ofertas, com o que a igreja sobrevive? É essa maneira que o inimigo trabalha para sufocar a igreja, para intimidar a igreja, para a igreja fechar suas portas, porque a igreja tem despesas. Ela tem despesas de água, luz, telefone, aluguel ou construção. E isto tudo é feito com dízimos, ofertas na casa do Senhor. Mas Estevão era cheio da sabedoria de Deus. Por quê? Porque ele estudava a palavra, ele meditava na santa e maravilhosa palavra, e cada dia Deus acrescentava mais conhecimento, mais sabedoria, para que no momento do confronto ele tinha palavras na sua boca para se defender, para defender o reino dos céus e ficar na presença do Senhor. Mas mesmo assim o povo insiste. Não, é porque eu quero a bênção de Deus. Eu quero. Deus dá. Deus é uma fonte inesgotável de bênção, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos nos colocar na condição de servo e não de quem determina, de quem manda, de quem requer que seja a nossa maneira. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus e reconhecemos que não somos nada, que não temos nada de nós mesmos. Lembro ontem, se não me engano, o pastor Laurentino esteve lá em casa e eu pedi a respeito do Daniel, que passou, parece, quase 40 dias internado, ele e a irmã Neura. O irmão Daniel ficou em coma, induzido por vários dias, e quando a Covid pegou ele se achava forte. Diz: não, eu sou o cara. Diz: eu estou bem, mas estava desmaiando. Pegou o carro, foi para ir numa farmácia. De repente, parece que estava chegando na frente do Hospital Santa Catarina, alguma coisa parecida. Chegou na porta, desmaiou. Ele disse que só ouviu alguém dizer: ele está mal. Aí carregaram ele para dentro, já não dependia mais dele.
já não era mais ninguém, já estava totalmente entregue nas mãos dos médicos. Quando ele saiu, ele disse que falou: eu achei que eu era o cara, que eu era o bom, agora eu vi que eu não sou nada, que Deus é o meu Senhor. Oh, glórias a Deus, eu glorifico a Deus, porque Deus está trabalhando através desta epidemia, desta doença, desta enfermidade, não sei como é que podemos chamar, para tocar no coração dos crentes, para arrancar o eu de dentro do coração desses crentes, para que eles venham a se conscientizar que nada nós podemos fazer sem nos colocarmos na presença de Deus. E Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, na frente daquelas pessoas que estavam ali para julgá-lo, para condená-lo, com mentiras, com engano, mas ele perseverava naquilo que aprendeu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu digo ao irmão, à irmã, permaneça naquilo que você aprendeu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nenhuma outra doutrina, nem da esquerda nem da direita, venha te tirar da presença do Senhor. Porque quando você conhece as santas escrituras, quando você conhece a Deus, quando você conhece as promessas que Deus tem para você, você vai ver que nada neste mundo vai te tirar da presença de Deus. E se nós olharmos, retrocedermos e olharmos para as virtudes que Estevão tinha, era cheio do Espírito Santo, era cheio de sabedoria de Deus, aleluia, e acompanhava ele o poder de Deus, era cheio do poder de Deus, pois fazia sinais e maravilha, e o povo não resistia ao que ele estava fazendo. A inveja era grande demais, mas isto é para cada um de nós. Nós não podemos ter inveja de quem é cheio do Espírito Santo de Deus, quem é cheio do poder, quem é cheio da graça de Deus, porque cada um de nós pode ser igual a Estevão. Cada um de nós pode ser semelhante ao Estevão, mas nós precisamos pagar o preço, que nem a nossa irmã Nete falou. Nós precisamos pagar o preço e permanecer firmes, para que quando o Senhor Jesus vier, quando nós ouvirmos a trombeta, estejamos nós preparados. Estejamos nós preparados para fazer exatamente aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Nós estamos em meio a lutas, a perseguições, estamos em meio a calúnias. Estevão também esteve no meio da luta, no meio da perseguição, foi caluniado, mas ele não negou a Jesus. Ele não negou a Jesus. E olha, quando nós estamos na presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando nós estamos cheios da graça de Deus, nós não vemos o erro, nós não vemos pecado em ninguém, e ainda somos cheios de misericórdia de Deus, porque Deus é misericórdia, e o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, nós vamos reconhecer que essas pessoas tomam atitudes, têm comportamentos que não condizem com um servo, uma serva do Senhor.
E veja, lá no versículo 54 de Atos dos Apóstolos, o que Estevão fala. O que admira é isso, é nós não ter mágoa, rancor, não termos galho de amargura dentro do nosso coração. E ele diz, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olha o que um servo, um verdadeiro servo de Deus, e todos nós podemos ser este servo, esta serva. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. O que a verdade faz? A verdade mexe com o coração das pessoas. As pessoas não resistem mais à verdade. As pessoas têm medo da verdade. A verdade causa temor para as pessoas. E lá no versículo 60, para nós encerrarmos: e apedrejaram a Estevão. Eis um mártir, o primeiro mártir, que pagou com a vida para que eu e você tivéssemos o Evangelho nos dias de hoje. E se nós nos calar, talvez daqui 10 anos, alguém que poderia ser salvo, se nós nos calarmos e nos acovardarmos, não vai mais ouvir a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos continuar. É duro, a luta é difícil, é grande, as perseguições são grandes, as calúnias são grandes, tudo que levantam contra o povo de Deus. Mas glorificado é o nome santo do Senhor. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: não lhes imputes estes pecados. Aleluia. Oh, glorificado é Deus, porque Deus dá um coração humilde para o ser humano que busca a sua face, busca a sua presença. Não lhes imputes este pecado. E confessando que Jesus Cristo era Senhor na sua vida. Quantos de nós têm essa coragem de fazer o que Estevão fez? Às vezes nós paramos e analisamos os discípulos, apóstolos, e lembra-se, Estevão foi apenas um diácono, mas ele perseverou em buscar a presença do Senhor. Ele perseverou em fazer a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus, não se acovardando, mas antes fazendo aquilo que ele sabia que tinha que fazer, para que eu e você não ficássemos sabendo que foi com a sua própria vida que ele pagou para que o Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Assim como Paulo, como Pedro, assim como os servos do Senhor,
sofreram, pagaram alto preço. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegrareis. Se nós morrermos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele, e com Ele subiremos para a glória. Amém, igreja? Que essas poucas palavras venham a fazer diferença, que essas poucas palavras venham nos conscientizar e registrar na nossa mente, para que nós venhamos a tomar atitudes, pregar, ensinar, evangelizar, para que muitos que retrocederam voltem à presença do Senhor. Coloca-se de pé. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. E Senhor, se nós te buscarmos, nós te acharemos, Senhor. A Tua palavra diz: se de coração me buscardes, me achareis. E por isto, meu Senhor e meu Deus, alegra o coração do Teu povo, Senhor. Prepara, Senhor, o Teu povo para que nós venhamos, Senhor, durante esta epidemia, não olhar, Senhor, para as coisas do mundo, mas olhar para a necessidade de estarmos cada dia mais e mais na Tua presença, Pai Celestial. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, visita, Senhor, aqueles que não puderam se fazer presentes. Toca com a Tua mão de poder, Senhor, na vida daqueles que estão longe, daqueles que esfriaram espiritualmente, Senhor, e traz de volta, Senhor, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E por isto, meu Senhor, visita eles através do Teu Santo Espírito e vai tocando, Senhor, vai avivando e vai despertando a Tua igreja que dorme espiritualmente. A igreja, a Tua noiva, se encontra manchada, Senhor, de sangue, mas lava com o Teu sangue, purifica, Senhor, faça tudo novo, Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial. Eu te peço, abençoa, Senhor, a vida do Teu povo, para que nós, na próxima ceia, já no ano de 2021, possamos aqui estar para participar do Teu corpo e do Teu sangue, e que nós possamos verdadeiramente, Senhor, crescer no Espírito, crescer em verdade, crescer em zelo e dedicação na Tua obra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, para que verdadeiramente permaneçam firmes na Tua presença. E aqueles que esfriaram na fé, que o Teu Santo Espírito esteja tocando, Senhor, trazendo de volta, Senhor, a Tua casa, para Te honrar e Te glorificar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, em o nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Salvador de nossas almas. Por isto, fica conosco, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa o trabalho das nossas mãos, e em nome de Jesus repreendemos toda a doença, toda a enfermidade, todo o mal. Cuida, Senhor, do Teu povo, e guarda eles debaixo da Tua potente mão, e livra eles das astutas ciladas do inimigo, e cobre-nos, Senhor, com Teu sangue. É o nosso clamor, a nossa súplica a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, o Salvador de nossas almas. Amém.